E amados de meu Pai, que Deus abençoe todos vocês. Que o Santo Espírito, o Espírito que nos guia em toda a verdade, o Espírito de verdade, venha conduzi-los para que todos venhamos saber qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Graças a Deus. Deus, na sua infinita sabedoria e grandeza, Ele deu a cada filha, filho ou servo uma missão. E que você venha saber qual é a missão que Deus lhe confiou, para que você venha atendê-lo de forma que ele seja santificado através de você. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Olha só, nós falamos ontem que é um assunto muito polêmico, mas muito glorioso, porque quando se fala da injustiça que nós sofremos aqui neste mundo, a gente, enquanto estamos sendo injustiçados, a gente quer reagir, quer se vingar, a gente quer tomar decisões e tomamos decisões erradas porque estamos sendo injustiçados. Então, é natural, é da natureza humana querer reagir de forma com a sua própria justiça. Foi o que aconteceu com Pedro, não é? Quando foram prender Jesus, Pedro sacou da espada e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. Quer dizer, ele achou aquilo injusto, uma coisa terrível, e ele quis defender o Senhor Jesus com a sua própria espada. E não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha dessa forma. Graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus é Deus. Aleluia. Deus não é homem. Deus não é como o homem. Deus é perfeitamente justo. E Ele é paciente, longânimo. Ele não é só paciente com os injustos, Ele é paciente com os justos também. Ele é paciente. E cada um vai colher o fruto do que plantou, do que semeou. Não tenha dúvida disso, amiga e amigo, porque Deus sabe disso. Deus não está vivendo do passado, nem vive do futuro. Deus é presente todo o tempo, 24 horas por dia. Ele é presente, Ele é a mesma coisa. Ele era, é e será para sempre o mesmo. Isso significa dizer que Deus vê o final de tudo. Não é legal isso? O nosso Pai vê o final das contas. Ele vê tudo. Ele vê a gente semeando, ele vê a gente trabalhando, ele vê a gente colhendo, ele vê tudo. E ele, pela boca do seu servo, disse: não erreis. Não erreis. O que significa dizer que a gente pode acertar. A gente tem que acertar. E a gente acerta sempre que a gente anda e vive na justiça.
dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é justo. Então não erreis. Vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso é justo. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Não tem como fugir dessa regra. Não tem como alguém passar por cima dessa palavra. Então, você que foi ou está sendo injustiçada, injustiçado, você que está sendo, envergonhada, envergonhado, humilhado, fique na fé do Deus vivo. Fique calada, fique calado. Você vai ver o resultado depois. Lá na frente você vai ver o resultado. Olha só o que, lá em Apocalipse, se você ler comigo, Apocalipse capítulo 22 e versículo 11. Primeiro, o anjo mostra para João as maravilhas do reino de Deus, do reino dos céus. E ele diz assim, é interessante isso, ele diz assim, quem é injusto, seja injusto ainda. Ou seja, quem vive na injustiça, continue fazendo sua injustiça. Continue. Quem é sujo, continue sujo ainda. Você é sujo porque você não quer ser limpo. Quem é justo, seja justificado ainda, quer dizer, se mantenha na sua justiça. E quem é santo, seja santificado ainda, se mantenha na sua santidade. Quer dizer, preserve a sua idoneidade espiritual, preserve a sua vida espiritual, preserve a sua salvação, Não fique a se alimentar do ódio dos outros, não. Das injustiças que os outros sofreram, não. Ou têm sofrido, não. Guarde a sua salvação. Aliás, esse é o lema da minha vida. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer fiel até o fim. Então, com essa consciência, minha amiga e meu caro amigo, não abrace a causa, a injustiça de ninguém. Porque se você abraçar a causa das injustiças que você vê nesse mundo, especialmente as injustiças políticas, que é o que mais acirra os ânimos, não é? Você vai ficar com ódio de fulano, vai abraçar a causa de um, vai defender um e vai apedrejar o outro. Ou vice-versa. Você vai ficar dividido em si, porque você está defendendo a causa de uma pessoa, porque foi injustiçada. Cada um colhe os frutos do que plantou. Não tem jeito. Não tem ninguém neste mundo capaz de mudar essa lei. Nem Deus muda essa lei. Aí eu estava pensando, puxa vida, como, por exemplo, Deus permitiu
porque ele permitiu que Davi, um homem segundo o seu coração, um homem segundo o seu coração, quer dizer, um homem de acordo com Deus. Davi, para esconder o seu pecado de adultério, Davi mandou matar o marido da mulher que ele amava, que ele tinha um filho, para que ele pudesse, então, cobrir o sol com a peneira, aquela injustiça que ele fez com Urias, o soldado mais fiel, um dos mais fiéis de Davi, foi justamente esse soldado que pagou com a vida, porque tinha uma mulher que o rei Davi amava. Então Davi deu um jeitinho de acordo com a humanidade, com o ser humano, com os sentimentos humanos. E pensando assim, que iria resolver o seu problema, que iria esconder o seu pecado. Mas Deus é grande. E Deus colocou no seu rosto, jogou no seu rosto aquele pecado. E o que fez Davi? Davi foi tentar se defender? Não. Davi caiu em si, se convenceu do seu pecado, que é o que o Espírito Santo faz com a gente. Ele nos convence do nosso pecado. Se nós não quisermos aceitá-lo, não quisermos aceitar esse convencimento dele, que nós estamos errados, não tem problema não. Lá na frente nós vamos colher os frutos daquela maldição. Davi, o grande rei Davi, o amado de Deus, errou. Feio, muito feio. Mesmo sendo rei, mesmo tendo autoridade de rei, poderoso, ele não ficou impune. Deus não deixou impune. Ele se converteu. O Salmo 51 fala da conversão de Davi. Ele achou graça diante de Deus e perdão de Deus. Deus o perdoou, mas Deus não passou por cima do seu pecado. Ele colheu os frutos do seu pecado. Ora, se Deus tratou assim a um homem que era segundo o seu coração, Davi, que vinha fazer parte da genealogia do seu filho Jesus aqui na terra, ora, minha amiga, meu amigo, pense na sua situação. Vamos pensar na nossa situação. Você acha que Deus vai ficar calado diante de toda a atrocidade que você sofre com respeito às injustiças, que nós sofremos com as injustiças deste mundo? Não. Você pode esperar que cedo ou tarde, todos haveremos de colher os frutos das nossas iniquidades, das nossas desventuras. Não tem jeito. Isso é tão certo como Deus existe. Então, aqui, quando João, no Apocalipse, fala, diz assim, quem é injusto, seja injusto ainda. Ele está dizendo assim, quem é injusto, continue fazendo injustiça. Espere. Quem é sujo, continue sendo sujo.
e espere. Quem é justo, continue sendo justo. Espere. E quem é santo, continue sendo santificado. Espere, aguarde. Quer dizer que o fruto das nossas ações, nós vamos colher, quer queiramos ou não, quer sejamos fiéis ou não a Deus. E a verdade, lá em Romanos, capítulo 6 e versículos 16, o Espírito Santo fala, capítulo 6 e versículo 16. Ele diz assim, ó, presta atenção, minha amiga. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não sabeis? Quer dizer, em outras palavras, ele está falando justamente aquilo. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Tudo. Não importa. Não importa se é batizado ou não com o Espírito Santo. Não importa se foi fiel a ele durante toda a sua vida, mas no último momento escorregou, caiu, vai colher os frutos dessa falta. Da mesma forma, durante toda a sua vida foi rebelde, cruel, mau, injusto, mas no último momento da sua vida, no último suspiro da vida, se arrepender, ele vai ser salvo. Que aconteceu com um bom ladrão lá na cruz. Se é que podemos falar assim. Bom ladrão. Mas Deus, amiga e amigo, ele espera. Ele tem paciência para esperar o tempo, o nosso tempo. Porque a seu tempo nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando. Seja inteligente, amiga e amigo. Seja sábia, sábio. Você não precisa ter escolaridade, formação intelectual, acadêmica. Você não precisa ser um doutor, um mestre. Não, nada disso. Você só precisa pensar um pouquinho, mais nada. Usar a sua inteligência. Tudo que você semear hoje, você vai colher amanhã. Assim como tudo que você colhe hoje é fruto do que você semeou ontem. Você faz um mau casamento e a sua vida é um desastre. Quem é que foi culpado? Foi Deus? Foi Deus que foi o culpado? Ele que casou você? Você fez a vontade dele quando foi se casar? Você perguntou para ele se era a vontade de Deus? Não, você não deu a mínima. Mas quando você se arrebentou nesse casamento, então você veio colocar a culpa em Deus. Ah, olha só, eu não creio que Deus existe. Ah, se Deus existisse, ele teria me ajudado, me salvado. Quer dizer, depois que você semeia a semente ruim, podre, você quer consertar? Não, você vai colher os frutos. Chova canivete aberto, não importa. Você vai colher. Você, eu, todos nós. Isso, minha amiga, meu amigo, é a palavra de Deus. Não sou eu, não é a minha ideia, meus pensamentos, não. É a palavra de Deus. Eu amo esse versículo. Não erreis. E Deus nos deu cabeça, Deus nos deu inteligência para acertar ou para errar. Se a gente erra, a gente vai colher os frutos do nosso erro. Se a gente acerta, a gente vai colher os frutos do nosso acerto. Quando você coloca a sua vida no altar,
entrega a sua vida, sua alma no altar para Deus dirigi-la na pessoa do Espírito Santo, então Deus vai ter o controle da sua vida e Ele vai te orientar. Ele vai dizer, não faça isso. Não faça isso. E se você tiver juízo, você vai obedecer. Senão, você vai sofrer as consequências. E eu posso falar isso para vocês. Eu tive uma experiência traumática com respeito a isso na minha juventude. Eu posso falar isso para vocês. Porque Deus, no último momento, me salvou porque meu Deus, seja feita a tua vontade. Eu não quero mais, por favor, pelo amor do teu nome. Livra-me deste cálice, digamos assim. E ele me livrou. E graças a Deus, eu segui a vontade dele. Então, é assim que funciona. Então, eu posso falar isso para você. Eu sou testemunha disso. Eu posso falar. Casamento? Eu posso falar de casamento. Eu tenho autoridade. Eu posso não ter autoridade espiritual, mas eu tenho autoridade de bagagem que nós experimentamos quando na juventude. Eu sabia que se eu me casasse fora da vontade de Deus, eu iria me arrebentar. Eu iria me arrebentar. Eu tinha essa certeza, essa convicção que o próprio Espírito Santo colocou dentro de mim. Então, eu tive que decidir. E eu decidi pela vontade de Deus. Eu não segui a voz do meu coração, porque o coração é enganador. Então, amiga e amigo, você que tem sido injustiçado, você tem pago um preço alto por alguma coisa que você não fez. Você foi injustiçada, injustamente já é injustiçada. Então, aguarde. Cedo ou tarde, você vai colher os frutos do seu Senhor que está sobre você, que conduziu e tem conduzido você, mesmo nesses momentos tristes de injustiças, vontade de pegar em armas e lutar contra as injustiças. Não faça isso. Não pegue em armas para lutar contra as injustiças, porque senão você não vai largar nunca as armas. As injustiças sempre vão acontecer. Enquanto nós vivermos sujeitos a César, nós temos que atender às vontades de César, desde que não venham impedir-nos de atender à vontade de Deus. Então, mantenha-se firme, porque o justo juiz, a seu tempo, vai te dar a vitória. E eu creio muito nisso. Então, quando a gente ouve falar tantas coisas, lê, tem algum conhecimento de injustiças que acontecem por aí dentro das igrejas, etc. O que eu posso fazer? Eu não sou Deus. Eu não sou o guia. Eu sou o servo de Deus que ensino, que oriento, e dentro das minhas limitações, nós julgamos de acordo com o que nós entendemos na palavra de Deus. Então, Deus
é o Senhor. Ele que é o Senhor. Então, você que tem vivido uma vida injusta, fique certa de uma coisa: Deus vai fazer justiça. Tive uma experiência bacana, eu não, mas eu conheci alguém que teve uma experiência. Com licença, um instantinho só. Muito forte isso. Um determinado servo de Deus deixou tudo. Deixou o seu trabalho promissor, deixou o seu futuro, deixou tudo para trás e pegou no arado para fazer a vontade, a obra de Deus. Mas desde o início ele vinha enfrentando injustiças. Eu não sabia, porque eu não sou todo-poderoso, eu não sou onisciente, onipresente, mas a gente veio saber com o tempo. Hoje nós sabemos, mas enquanto ele estava passando aquelas situações, nós não sabíamos do que estava acontecendo. A gente vive de informações. E pelas informações que nós temos, nós julgamos e erramos muitas vezes, porque as pessoas que nos dão informações são venais, são más, são cruéis. E a gente não tinha aquele discernimento de que aquela criatura que nos auxiliava diretamente não era a pessoa confiável. A gente acreditava. Bem, então eu lembro aqui agora de um servo, esse servo que, por causa do seu caráter de servo de Deus, por causa da sua dedicação, sua fidelidade, sua lealdade, por causa da sua entrega, ele fazia além do que era mandado, muito além. Então, o pastor dele o mandou para longe, num lugar distante, num lugar onde ninguém queria ir pregar o evangelho, porque era um lugar muito perigoso e difícil, muito difícil. Mas ele foi, ele obedeceu e etc, etc. E lá naquele local, que ninguém queria e que era um lugar muito difícil, dificílimo, ele prevaleceu com oração, com jejum, às vezes jejum até forçado por causa das circunstâncias. Mas ele manteve-se à fé. Sabe o que aconteceu? Aquele que o enviara para lá desapareceu. E ele, que foi colocado no último da fila, apareceu no primeiro lugar. Sabe por quê? É o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz lá, se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: e se a nossa justiça, a nossa injustiça, melhor dizendo, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? Interessante isso. Muito forte isso. Quer dizer, se as nossas injustiças... Não é esse versículo, não é 2 Coríntios, não. Eu acho que é 1 Coríntios. 1 Coríntios 4 e 4, se eu não me engano. Não. Eu vou achar, depois eu mando para vocês. Eu vou deixar registrado. Mas ele diz: se a nossa injustiça
for causa da justiça de Deus. Eu fui injustiçado, graças a Deus, porque as injustiças que eu sofri se transformaram em justiça, porque Deus abençoou. Deus provou para as pessoas, para todo mundo, que eu era dele, que eu estava sendo injustiçado. E ele me defendeu. E é isso que ele quer fazer. Ele quer que a gente se entregue às injustiças que o mundo promove, se entregue às injustiças de César, para que a justiça de Deus venha prevalecer. Deus permite isso. Deus tem permitido o mal agir neste mundo. Mas aqueles que permanecem na justiça, Deus mesmo vai justificá-los, vai honrá-los. Então nós somos provados pelo fogo, provados pelos desertos, pelas injustiças. Agora, é importante que você tenha isso como fé. Não abraça as injustiças dos outros, porque cada um tem que abraçar as suas injustiças e esperar que Deus venha fazer justiça. Então não adianta eu querer defender as suas injustiças, as injustiças que você sofreu e tentar salvar. Não. Deus permitiu isso com você. Deus permite isso a gente. Ou não é? Ou não é? Eu sou prova disso. Eu fui muito injustiçado. E eu queria fugir, eu vou dizer para você, eu não sou corajoso, não sou aquele homem forte. De forma nenhuma, eu sou covarde. Eu queria fugir, e eu tive chance de fugir. Mas a Esther disse, não, Edir, não faça isso. Não faça isso. Eu tinha um auxiliar que me ajudou. E a justiça foi feita. E tem sido feita. Graças a Deus. Então você está sendo injustiçada, injustiçado, dê graças a Deus. E espere em Deus. Dê graças a Deus. Não é isso que está escrito? Não é isso que a gente já tem falado, que está escrito? Em tudo dai graças? Mas se você crê na palavra de Deus, o mesmo que falou em tudo dai graças, ele diz, eu sou a sua justiça. Eu te defenderei. A nossa vida está na mão dele. Nós nos entregamos a ele. Isso tem que acontecer. Nós temos testemunhas extraordinárias da igreja primitiva. Nós temos testemunha do Velho Testamento, dos que foram injustiçados. Nós temos N testemunhas para mostrar que Deus é justiça e que quem nele espera jamais será envergonhado. Cedo ou tarde vai ser justificado. Graças a Deus. Então, amiga e amigo, não se esqueça desse texto. Não erreis. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Não tem jeito. Cedo ou tarde, os injustos colherão as injustiças. Cedo ou tarde, o que vive na sujeira vai colher os frutos da sua sujeira. Cedo ou tarde, os que vivem no pecado colherão os frutos do pecado. Ninguém permanece para sempre neste mundo. Ninguém fica para semente. Todos nós partimos desse mundo. Uns para a salvação eterna e outros, que é a maioria, infelizmente, para a perdição eterna. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Hoje, então, à noite, estaremos juntos, estaremos falando, ensinando
a primeira aula sobre esse estudo bíblico às quartas-feiras. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.